E aí eu dei uma parada, e aí, ano passado, eu lancei esse livro, que é o romance A Sangue Quente, que é um romance de não ficção, que foi o que a gente conversou aqui, que é sobre a vida do Gilberto Nogueira, que é um cara lá de Atibaia, que virou notícia nacional aí por causa de problemas que ele teve com a esposa, né, que cometeu um ato de violência contra ele e tal, mutilou ele. E aí depois eu procurei ele e achei que era interessante escrever a história dele, e era o primeiro livro de não ficção. E, e nesse intervalo todo, o livro do Gilberto, eu acho que eu fiquei uns 8 meses para finalizar, mas aí já estava na gaveta, já estava o livro Amor Depois, que é o que a gente vai conversar hoje, né? Que é um livro que, na verdade, eu comecei a escrever, esboçar alguma coisa, tipo no começo da pandemia, comecei a surgir esse título, mas era um título que ficava assim, uma coisa meio muito sem. Eu fiquei muito obcecado com esse título, mas eu não sabia muito bem o que isso ia proporcionar. Mas é um livro que fala muito do adiamento das coisas, né? É um livro que o livro próprio ele é uma coisas que vão sendo interrompidas, os capítulos eles passam por isso, né? Os capítulos do livro. E acho que em 2023 que ele passou a ter uma forma mais definitiva. Eu mandei ele para algumas editoras, cheguei até a assinar contrato com uma editora, mas depois eu vi assim que não estava caminhando como eu queria, e eu falei, não, eu vou deixar isso aqui de lado, não vou lançar agora não. Foi quando eu me envolvi para escrever A Sangue Quente. Eu comecei a entrevistar o Gilberto e tal, e aí o Amor Depois ficou para depois. Então é um livro sobre adiamento que acaba sendo adiado também várias vezes, assim. Bom, bem, e aí agora no começo do ano é que eu vi que tava, tava no momento certo para fazer esse lançamento. Também coincidiu de ter essa situação na justiça que envolve o Ricardo Lízias. E, na verdade, assim, ele já era meio que uma inspiração para mim, de certa forma, no livro, porque o livro ele envereda pelo terreno dos textos, das sentenças judiciais, da lei, porque no livro tem uma situação que envolve uma acusação ali de plágio. Sim. É um livro que são dois narradores, basicamente, e, de repente, o, o narrador que apresenta o livro, depois que o livro é finalizado, ele fala: Olha, eu acho que eu posso fazer melhor do que esse cara aqui, que vocês acabaram de ler, eu consigo fazer melhor do que ele. Então, eu vou mostrar para vocês como que é que faz. E aí a situação começa a ficar meio confusa, né? Até o momento em que isso tudo vai parar na justiça. Então, assim, eu me aproprio um pouco do texto, vamos assim dizer, do texto que os juízes produzem nos seus despachos, aqueles termos todos que eles usam. Eu me aproprio disso. Ao mesmo tempo, assim, acho que todo mundo, acho que quase todos nós, assim, num dado momento, a gente acabou recebendo algum texto, assim, né, uma sentença, ou quando você vai ler um edital também de alguma coisa, de uma prova que você vai fazer, a gente sempre está lidando com esse tipo de texto, que é um texto muito árido, né? Um texto, assim, que às vezes você lê, e você não entende muita coisa do que você está lendo, a não sei quem já é mesmo da área, né? Então, eu quis trazer isso para o campo do texto literário, talvez como crítica, mas talvez para me divertir um pouco com todo esse poder, né? Porque quando você está produzindo esse tipo de texto, você está, de certa maneira.
brincando de ser Deus, né? Decidindo a vida das pessoas. E, e a justiça acaba também que ela, em determinados casos, ela não exatamente tem os olhos vendados, né? Deveria ser, né? Como a deusa da justiça, né? Com os olhos vendados e a balança ali, né? Mas, infelizmente, a gente vê que na prática não é, né? Vamos